A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, para louvar e glorificar o nome do Senhor, como igreja de Cristo, todos reunidos. Nós aqui e vocês aí. Todos nós, para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. O meu coração muito se alegra de falar do Senhor. Não me acho digna de falar do Senhor, mas eu me esforço para deixar de lado o que eu acho, para que prevaleça em mim aquilo que o Senhor acha. Talvez você não se ache digno de estar trabalhando para o Senhor ou de estar na presença do Senhor, mas eu quero dizer, o Senhor diz, venha como está, e Ele fará na tua vida. E como abertura eu quero ler com vocês a palavra em Jeremias, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4. Jeremias, capítulo número 1, versículo de número 4, que tem como título a vocação de Jeremias. E diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, você falará. Não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruir, para arruinares, e também para edificares e plantares. Essa palavra diz que quando o Senhor levantou Jeremias teve medo e falou para o Senhor assim: Senhor, eu não sou capaz. Mas o Senhor diz: não diga que você não é capaz, porque você é capaz. E eu colocarei na sua boca as palavras que você deve falar. E eu quero te convidar nessa noite para você ser um trabalhador desta seara a qual o Senhor levantou Jeremias. A seara, ela é muito grande. Ela é muito grande, ela é uma plantação gigante, mas nós não plantamos legumes, nós não plantamos verduras, nós plantamos vida. E eu quero te convidar porque nós estamos precisando de trabalhadores nessa seara. O Senhor está precisando, e Ele precisa de pessoas que se levantem para falar da tua palavra. E eu quero te fazer esse convite nesta noite. Levante-se para ser um trabalhador da seara. Coloque-se à disposição para evangelizar e levar a palavra do Senhor, para que vidas sejam salvas. Não pense em hipótese nenhuma que a palavra do Senhor não tem vida. Aonde ela é lançada, ela ali germina e ela cresce. E ela se desenvolve no tempo certo, como está escrito em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E é isso que nós temos que crer. E agora eu quero te fazer esse convite. Tome uma decisão. Tome uma decisão e tome a decisão de ser participante dessa seara, de ser um trabalhador dessa seara. Tem muitas coisas a fazer. Ou na igreja que você congrega, com os seus vizinhos, com as pessoas da rua, no seu serviço. Seja um trabalhador do Senhor. Assim como Jeremias aceitou a vocação do Senhor. Aceite a vocação que o Senhor deu a você. E abra sua boca nos quatro cantos do mundo e anuncie a palavra do Senhor, para que todos possam conhecer essa verdade, assim como nós conhecemos e sentimos a paz que vem do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus agora com essa canção. Maranata. Vamos louvar o nome desse Senhor grande. É muito bom falar do Senhor. É muito bom adorar ao Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor e declarar: Senhor, Tu és a nossa luz. Tu és, Deus, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada, Senhor, nós tememos, porque nós temos o Senhor, glorioso. Tu és
intimidade em nossa vida, Deus, nós queremos, papai. Oh, Deus, nós queremos gozar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos te conhecer, Jesus. Mas conhecer o Senhor, de andar com o Senhor. De andar, Deus, de conhecer os desejos do teu coração, papai. Nós queremos fazer o desejo do seu coração. Se por acaso nós estamos fazendo, Deus, os desejos do nosso coração, nos ensina, fala conosco através da tua palavra, papai. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Oh, papai, através de Jesus Cristo, nós temos a salvação e temos acesso ao Pai para mudarmos tantas coisas nas nossas vidas. Irmãos, pegue na mão do Senhor. Se as coisas não estão boas, pegue na mão do Senhor. Se as coisas estão boas, glória a Deus. Dê glória a Deus todos os dias. Vamos louvar a Deus. Quero te conhecer, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Amor do Senhor. Graça revelada de Deus. Eu quero Conheça esse Jesus bondoso. Conheça esse Jesus humilde. Conheça esse Jesus salvador. Receba-o na tua casa. Receba-o no seu coração. Receba-o na sua mente. Eu quero conhecer. Declare com a sua boca. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Esse nome que tem poder. Jesus. É esse nome que tem poder que nos louvar, Deus. Agradecemos o seu santo nome, papai. Senhor, nosso amado. Oh Deus, nós te glorificamos, Deus. Papai, obrigado por este momento em que temos o privilégio de estar na tua presença para levar estes louvores ao Senhor, para agradar o teu coração, Senhor. Oh Pai, palavras tão bonitas, ó Deus, e que nós queremos que sejam verdades nas nossas vidas, mas sem a presença do teu Espírito, sem a presença do Senhor em nós não conseguimos. Invada o nosso coração, Espírito Santo. Invada as nossas fraquezas, Deus. Invada as nossas impossibilidades.
Invada, Senhor. Nós te damos permissão para o Senhor nos moldar e nos capacitar. Nós abrimos a nossa mente, papai, porque nós queremos receber ao Senhor. Nós queremos receber e nós cremos num Senhor real. Sim, que existe. Nós talvez não vemos, mas nós queremos buscar e queremos que o Senhor tenha um privilégio em nós, nossa vida, Deus. Como diz a canção, o meu amado é o mais belo. É o único belo. Eu digo mais, Ele é o único belo. Senhor, Tu és o único belo. O Senhor é o único amado, Deus. Aquele que nós amamos e que nós queremos servir em todo o tempo. No nome de Jesus, Senhor, obrigado. E continua falando conosco, com nossos corações, através da ministração da Tua palavra. Este culto, Senhor, é para o Senhor. Mas nós te agradecemos porque nós recebemos palavras de vida que, Senhor, fazem o nosso coração ter esperança, Deus, de dias melhores. Obrigada, papai, pelo Teu amor. No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Este momento do Senhor, a qual nós louvamos e adoramos a Ele, que Ele é maravilhoso. Eu quero chamar o Silvio, o Tito Rossi, meu cônjuge. Ele trará a palavra no dia de hoje. Que o Senhor abençoe sua vida, seu vinho. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus hoje esteja falando conosco, entrando no nosso coração e mudando o caminhar, a nossa vida, e que possamos ser imagem e semelhança do nosso Deus. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Daniel. E o nosso texto vai ser lá em Daniel 1:8, aonde diz lá: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, neste momento, estava na Babilônia como escravo. Israel tinha sido dominada, Israel tinha sido destruída por Nabucodonosor. E ali Jerusalém foi sitiada e tudo foi destruído. Os muros de Jerusalém foram destruídos e todos foram levados como escravos. E naquele momento, Daniel, ainda um jovenzinho, foi escolhido para estar ali com o rei Nabucodonosor, ensinando todos os costumes dos judeus, porque Nabucodonosor anexava aquelas cidades, aqueles povos que ele conquistava, e ali aprendia a sua cultura, e ali os escravizava, eles pagavam impostos, eles tinham uma série de obrigações, e era um povo escravizado. E Daniel ali diz que resolveu firmemente a não se contaminar, porque o rei deu uma ordem para que eles fossem cuidados, para que eles fossem alimentados bem, para que no final o rei iria escolher aqueles que iriam estar ensinando ali no reino da Babilônia. E passado ali os 10 dias, quando Daniel foi escolhido, porque ele só comia frutas e verduras, e a aparência dele
e dos amigos, porque Daniel não estava sozinho. Daniel estava com Ananias, Misael e Azarias, que foram depois trocados os nomes, como de Daniel também, né? Que se chamava Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. E eles foram escolhidos porque a sua aparência, a aparência deles, era melhores que todas. Por quê? Porque eles tinham feito uma aliança com Deus. E Deus honrou a aliança de Daniel e dos seus amigos. E depois disso tivemos vários ocorridos, várias coisas que aconteceram ali na cidade. E Daniel, mais uma vez, pôde estar mostrando a sua fidelidade ao Senhor, quando o rei teve um sonho e chamou ali, né, as pessoas que interpretavam. E Daniel, ele recebeu de Deus, Deus deu para ele inteligência de todas as visões e sonhos. Deus também deu para Sadraque, Mesaque, Abidnego o conhecimento e a inteligência de toda a cultura, e deu sabedoria. E Daniel pôde naquele momento ali interpretar o sonho do rei. Mas não foi simplesmente interpretar, porque o rei não contou o seu sonho. Então você tinha que falar o sonho e dar a interpretação do sonho. Sadraque, Mesaque e Abidnego também passaram por um momento difícil, onde o rei criou uma estátua, e quando a música eles tinham que se ajoelhar, todos do rei se ajoelhar diante da imagem. E os três não se ajoelharam. Naquele momento Daniel não estava ali com eles. Provavelmente Daniel, ele tinha um alto cargo e ele tinha que estar talvez viajando pelo país. E aqueles três se negaram a se ajoelhar diante da estátua que o rei Nabucodonosor fez. E eles foram ali atirados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E aonde os guardas que jogaram eles na fornalha também morreram de tão quente. Somente chegando perto da entrada já foram consumidos por aquele calor, por aquelas chamas. E ali o rei pôde contemplar não só 3 dentro da fornalha, mas 4. E o rei fala: ué, jogamos 3, tem 4, e um com a aparência de Deus. Provavelmente ali, né, Deus estava resplandecendo a sua imagem, né? Resplandecendo aquele Deus vivo, aquele Deus poderoso. E nem um fio de cabelo foi queimado dos 3, nem a roupa cheirava a fumaça. Daniel também foi jogado na cova dos leões, porque também mais uma vez foi traído por aquele povo, pela inveja. E o rei assinou um decreto que não podia orar a outros deuses, e Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel foi atirado na cova dos leões, e novamente Deus livrou Daniel. Deus tirou Daniel daquela cova sem nenhum arranhão. Deus tirou Daniel daquela cova sem nenhuma roupa rasgada, onde nenhum leão tocou em Daniel. Isto, eu estou mostrando para vocês o que é o posicionamento diante de Deus. Que
que o nosso posicionamento diante de Deus nos traz a vitória, nos traz a certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai transformar, que Deus vai te guiar, de que Deus não vai te deixar. Eu também posso falar aqui de um outro personagem que eu gosto muito, que é José. José também foi traído pelos seus irmãos. Seus irmãos queriam assassiná-lo, porque José era um sonhador. José teve 2 sonhos, e ele contou para os seus irmãos que um dos sonhos, ele estava no meio de alguns feixes de feno, e ali os feixes se dobravam diante dele. E ali os irmãos começaram a ter inveja de José, de José. E ali, num determinado momento, que José foi atrás dos irmãos, o pai tinha mandado. Os irmãos o jogaram numa cisterna e depois queriam matar. Mas no final acabaram vendendo como escravo. Então ele foi traído pelos irmãos. Depois, como escravo, ele foi acusado pela sua patroa injustamente, porque queria ter relações com ele e ele não quis, porque o seu patrão falou: você pode aqui mexer em tudo e ter tudo, menos na minha esposa. Foi esquecido também lá pelos companheiros de prisão, que revelou o sonho para eles, de cada um, do padeiro e do copeiro. E ele pediu: lembre de mim lá diante do rei. Também foi esquecido. Porém, Deus também não esqueceu de José. José foi tirado daquela cadeia, foi colocado como o segundo homem ali no Egito. Depois do faraó, era José. José recebeu o anel do faraó. José administrou todo o Egito, porque se posicionou diante de Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo hoje momentos diferentes. Hoje nós temos sinais muito claros da volta de Jesus. Tivemos aí no início do ano quase uma terceira guerra mundial, onde ali os Estados Unidos e o Irã tiveram um confronto. E por pouco não acabou virando uma guerra. Tivemos lá na Austrália um dos maiores incêndios que já teve nesse mundo. Tivemos pragas de gafanhoto, que passou aqui pela Argentina, perto do Brasil, coisa que aqui no Brasil nunca vimos. Pandemia que está tendo aí, já com mais de 1 milhão de mortes, paralisação do mundo inteiro. Estamos aqui há meses sem poder ir trabalhar normalmente. Estamos aqui vendo, como já há muito tempo, falsos profetas aí aparecendo. Mas eu vejo assim um sinal muito diferente, um sinal que escatologicamente, você pegando a escatologia bíblica, você fica perplexo. Porque agora no mês de agosto de 2020, com a pandemia até passou um pouco despercebido por alguns, Israel e os Emirados Árabes assinaram um tratado de paz. E se nós formos aqui na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 5,
no versículo 3, ele fala assim: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui nós estamos falando da volta de Jesus. Aqui nós estamos falando dos sinais do fim dos tempos. Talvez você esteja pensando aí, mas o que tem a ver isso daí? Isso é um pouco de história, né? É história. Mas não é história não, meus irmãos. Desde que Jesus foi morto, ele falou que ele estaria de volta e teriam sinais. E esse acordo com os Emirados Árabes já é um dos sinais. Nunca Israel teve nenhum acordo assinado com nenhum povo do Egito. E eu quero que você pense essa noite sobre tudo isso, porque o Senhor, nosso Deus, tem para nós o melhor. O Senhor, nosso Deus, tem se colocado diante de nós e nos livrado de todo o mal. O Senhor tem nos dado vitória diante de tantos problemas. E eu vejo hoje, analiso a minha vida, analiso hoje o que se oferece neste mundo, as facilidades, as diferenças. E eu digo para vocês que muita coisa mudou. Muita coisa ficou fácil de se conseguir. E nós vemos alguns conceitos familiares sendo banalizados. Nós vemos a família sendo banalizada. Nós vemos aí filho matando pai, pai matando filho. Nós vemos aí o desrespeito total com o próximo. Nossos governos, nossos governantes, que deveriam cuidar do povo. Você vê nessa pandemia aí o quanto que está aparecendo de desvio financeiro. Diante de tanta pandemia, de tanto dinheiro liberado para que se montasse hospitais de campanha, para que se comprasse respiradores. E hoje nós vemos aí o tanto de dinheiro que foi desviado. E os hospitais públicos aí continuam aí deteriorados. Por que não pegou esse dinheiro e colocou no hospital público, ampliando, né, deixando o hospital público totalmente aparelhado? Porque o dinheiro que é desviado, você não recupera mais, é difícil. Uma pequena parte volta para as mãos do governo. O restante é difícil voltar. E eu queria deixar hoje com você aqui a história de Daniel, a história de José, para que você possa refletir que foram homens que se posicionaram diante de Deus e decidiram. Talvez, se eles tivessem tido outra posição, talvez eles tivessem uma situação financeira melhor, tivessem mais dinheiro, mais poder. Mas eles abriram mão disso. Eles abriram mão para servir, continuar ali, servindo a Deus. José, em tudo que ele passou, em nenhum momento ele negou o seu Deus. Em nenhum momento ele falou: estou te largando, porque eu estou passando aqui um monte de problema. Meus irmãos quiseram me matar, me venderam, fui preso. E quando ele estava ali no poder, seus irmãos vieram e ele podia fazer várias, se vingar. Ele não usou disso. Ele perdoou toda a sua família, trouxe a sua família para o seu lado,
colocou eles ali, numa posição de destaque. E hoje Deus está falando com você. O que você está fazendo da sua vida? Aonde você está andando? O que você está buscando? O que você tem dado valor? Quais são os valores da sua vida? É o dinheiro, é o prazer? São os carros, são os bens materiais? É ter uma vida boa, uma vida calma? Deus tem preparado para você a nova Jerusalém. Deus tem preparado para você uma vida eterna. Nós temos preparado um lugar onde não se tem doenças, onde não se fica resfriado, não tem pragas, não tem calor, não tem frio. E o principal, não se morre, se vive eternamente. Nessa vida tudo tem um preço, não é? Tudo que você quer adquirir, você tem que pagar. Dificilmente você consegue alguma coisa sem pagar por ela. Mas nosso Deus oferece para a vida eterna, sem cobrar nada. Simplesmente você aceitando Jesus como seu único Salvador, você recebe do Senhor a vida eterna. Você vai receber do Senhor muito mais. Talvez hoje você fale, isso é balela, você está viajando. Mas eu posso dizer para você com toda certeza, com experiência, o sobrenatural do Senhor acontecendo nas nossas vidas. Eu já vi pessoas sendo curadas. Eu já presenciei pessoas com um dente inflamado, inchado, e após uma oração a pessoa saiu, cuspiu uma bola de sangue, pus e voltou. E estava normal. O milagre do Senhor acontecendo. Só que nós estamos às vezes cegos, olhando para o outro lado, olhando para outras coisas, outros bens, outras buscas. O sinal é muito claro. Eu brinco com meus filhos. Eu acho que talvez nós sejamos a geração que vai ser arrebatada. E eles ficam me olhando meio assim, desconfiados. Mas eu digo para vocês que está muito próximo. Porque o mundo ele está muito mudado. Tudo está fácil de se conseguir. Muito facilitado. As relações são muito superficiais. Hoje se casa já com a intenção de separar amanhã. Hoje o respeito não existe mais. Vocês podem falar que não, você está exagerando, não estou não. Porque muita coisa é camuflada. Eu te digo assim, você já foi traído um dia? Uns talvez pela esposa, outros talvez pelos amigos. Você já descobriu que aquela pessoa que se dizia seu maior amigo não era o seu amigo? Porque quando a gente está numa situação financeira muito boa, os amigos não faltam. Mas quando começa a faltar, aí você começa a ter uma seleção. É uma coisa natural que acontece no nosso dia a dia. E o que você está buscando? Em quem você está confiando?
Será que você acredita que algumas pessoas vão te dar tudo aquilo que você quer? Tudo aquilo que você espera? Você acha que não vai ter um preço? Você acha que sozinho você vai conseguir alcançar certos desejos? Eu conheço um Deus que, quando a gente ora, Ele responde. Eu conheço um Deus que, quando a gente pede socorro, Ele socorre. Eu conheço um Deus que, quando você se sente sozinho, Ele fala com você. Talvez para alguns seja impossível. Porém, a palavra é clara. Deus, Ele é Espírito. E não tem como você conhecer a Deus, senão em Espírito. E para chegarmos a isso, é oração. É conhecimento. Como é que eu sirvo a um Deus que eu não conheço? Quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Como é Deus? Como é Deus? Quem é Deus? Jesus fala o quê? Olhem para mim. Olhem para mim que vocês estão vendo a Deus. Um Deus que perdoa. Um Deus que restaura. Um Deus que está presente. Um Deus que não cobra nada. Ali nós vemos nos evangelhos a vida de Jesus. Em nenhum momento Jesus critica ninguém. Pelo contrário. Jesus ali, quando aquela mulher que foi colocada ali na sua frente, que traiu, estava traindo seu marido, estava ali para ser apedrejada, Jesus fala que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí todos vão embora, só fica Jesus e a mulher. Jesus poderia ter falado o que para ela? Vem aqui agora, vou te dar uma lição de moral, vou te dar uma bronca mesmo, criticar isso, aquilo. Jesus fez isso? Jesus não fez. Jesus nem criticou e nem falou nada da atitude daquela mulher. Simplesmente falou para ela assim: onde estão os acusadores? Não tinha mais ninguém. Jesus falou para ela: então eu também não te acuso. Mas olhem o detalhe. Quando ele falou para ela ir embora, vá e não peques mais. O que Jesus quis dizer ali? Vá e tenha uma vida nova. Tenha uma vida diferente da que você vem vivendo até hoje. E quando ele fala que nós temos que nascer de novo, não é você sair do ventre de novo da sua mãe, não. É você mudar, é mudança. Antes eu era de um jeito. Hoje eu sou de outro jeito. Por quê? Porque ele fez igual a Daniel. Decidiu firmemente a mudança. E a partir daquele momento ele vai ser que nem quem? José. Que mesmo passando por dificuldades, continua adorando a seu Deus, fiel, verdadeiro. Qualquer ventinho vai te dobrar, qualquer tempestade vai te derrubar, qualquer probleminha vai te tirar da presença do Senhor. Quando nós olhamos para homens, para situações, aí nós erramos. Porque quando você olha para Deus, para o seu verdadeiro Deus, José foi ali, traído pelos seus irmãos. Eles queriam matá-lo. Eles não queriam que ele fosse vendido, não. A intenção era matar José. Ele foi preso. Ficou 3 anos, eu acho que na cadeia. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, contra o Deus que ele servia.
Aí nós passamos por alguns probleminhas e já... Eu não vou mais servir a esse Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. Essa palavra não foi boa, aquilo não é ruim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Meu irmão, pega a Bíblia, vai aprender quem é Jesus. Paulo fala lá, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou isso? Paulo tinha tanta certeza do homem que ele era, a posição que ele tinha, que ele em nenhum momento ficou assim, se eu falar para ser meu imitador, mas eu tenho isso, eu sou assim, eu sou assado. Não, Paulo era íntegro diante de Deus. Você quer mudar a sua vida? Siga Jesus. Mas primeiro você tem que conhecer o Jesus que você segue. Você tem que ler aqui, tem aqui os 4 evangelhos. São todos as mesmas coisas? Não, tem passagens que tem em um e não tem no outro. Mas ali você aprende quem é o Deus que você segue. Quem vê Jesus, vê a Deus. Em nenhum momento Jesus rejeitou ninguém. Hoje temos aí uma guerra ideológica com raça, com credo, com cor, com posição. Gente, para com isso. Deus nos deu uma coisa, chama de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio eu vou traduzir para você como sendo o quê? A decisão, toda decisão é sua. Diante de uma situação que você está, quem decide? É você. Deus interfere? Não. Satanás interfere? Não. Ele vai te mostrar, isso aqui, Deus vai falar, faz isso aqui que é o certo. Satanás vai falar, faz isso aqui que é melhor. Você vai se dar mais, vai se dar bem aqui, Ali você não vai ganhar nada. Mas a decisão é sua. Porque se Satanás interferir na sua decisão, lá no dia que você for julgado, você vai falar assim, não, Satanás que me fez fazer isso aqui. Sabe que Satanás vai falar para você? Eu não. Eu só te mostrei, falei que era... Agora a decisão foi sua. Então, meu irmão, não adianta se esconder. Não adianta nós nos escondermos atrás de algumas decisões e falar que não fui eu. Lógico que foi. A palavra diz lá, né? Onde está o seu coração? Quando a palavra diz que se os seus olhos estiverem te traindo, arranque-os, né? Estiverem pecando, arranca. Isso é uma força de expressão. Porém, é a porta de entrada. Porque a decisão está aqui na mente. A decisão está formada. O seu caráter é formado aqui. E o Senhor hoje tem mostrado o que para nós? Posição de Daniel, posição de José. E qual é a sua posição? Quando eu quero seguir alguém, eu tenho que conhecer. Nós vemos aí, né? Muitas pessoas que seguem artista, seguem pessoas que já morreram, que foram famosas, se vestem igual, têm a mesma ideia, pesquisam a vida, como vivia, como fazia. Você segue Jesus? Faça a mesma coisa. Você segue Jesus? Conheça Jesus. Seja imitador de Jesus. Se você ler aqui e falar, vou procurar aqui Jesus, que tomou uma posição racista, que tomou uma posição que é diferente, que levou a benefício de alguém. Jesus nunca fez isso. Jesus se relacionava com todos. Não importa a raça, não importa credo.
Jesus quebrou paradigmas. Porém, Jesus sempre disse para fazer o quê? O certo. A palavra nos diz aqui o que é certo, o que é errado. A palavra aqui nos diz como ter um bom coração. A transformação, ela vem de dentro, ela vem daqui. Porque muitas coisas são oferecidas, meus irmãos. Hoje nós andamos por aí, tudo é colocado na sua frente, a escolha é sua. Não adianta eu acusar fulano, Bertrano. Não adianta eu sair acusando. E eu não sou uma pessoa diferente. Como é que eu vou falar que os meus governantes são ladrões se na primeira chance que eu chego no mercado e eu recebo um troco a mais, eu olho, enfio no bolso e vou embora? Para Deus é a mesma coisa, né? Você roubar R$1 ou roubar 1 bilhão. Tudo é roubo. Tudo é desvio de caráter. Eu sempre falo que o Senhor, e eu conversando com Deus, isso aqui está errado, isso aqui está lá, isso aqui está assim, isso aqui está assado, tinha que ser diferente aqui, diferente ali. Aí Deus falou para mim assim, vai lá no espelho. Eu estava tomando um banho e saí do banho. Vai lá no espelho, limpa o espelho, porque estava embaçado. Eu limpei o espelho. Falei, o Senhor vai falar comigo, né? Vai abrir o jogo. Vai me dar respostas a tudo isso que eu estava aqui falando com o Senhor, né? Das coisas que acontecem aí, que todo mundo faz errado, isso, aquilo. E quando eu acabei de limpar o espelho, Deus fala assim, olha lá para o espelho. Quem você está vendo? Sou eu, estou vendo eu. Aí Deus fala assim, a começar em mim. Tantas mudanças eu queria que acontecessem nos outros. E Deus falou, a começar em mim. Então a mudança que eu quero no outro, se ela não acontecer em mim primeiro, como vai ser? Às vezes a gente não prega para um monte de pessoa, principalmente familiares, né? É mais difícil de pregar. Mas o melhor exemplo que você dá é o seu posicionamento. Porque não adianta nada eu falar que eu sou cristão, que eu creio em Deus, e eu na minha casa bato nos meus filhos, bato na minha esposa, traio minha esposa, desvio dinheiro na empresa, ou tiro do funcionário. Como é que você é cristão, meu irmão? Se você toma atitudes que vai prejudicar o próximo. Não acontece. Acontece. E quem é cristão também acontece. Porque eu já vi. Não estou falando que eu não vi. Eu estou falando aqui do que eu vi, do que eu vivi. Porque Deus deixa nós vivemos algumas situações para que a gente aprenda, para que a gente mude. E a gente não aprende isso. A gente acha que, eu sou coitadinho. Entenda o seguinte, independente do que você está passando, você tem que olhar para o seu Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que ser transformado? Porque uma das coisas mais difíceis de mudar é a personalidade, é o caráter. Porque isso daí vem lá de trás. Eu sou de uma família italiana que fala alto. Minha mulher fala assim, você tem que parar de falar alto. Parece que você está brigando. Mas eu tenho uma herança. Aí eu falo, Senhor, como é que eu vou parar de falar alto? Tenho que orar. Tenho que buscar. Porque isso, em alguns momentos, parece que é briga. E imagina quando é briga, né? Aí que o italiano não fala alto.
Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Antigamente, não vou falar que eu melhorei não, mas antigamente, vocês já viram uma largada de Fórmula 1, né? Os carros saem muito rápidos, né? Meu pavio, que nem eu falava, pavio, minha paciência era menor que aquilo. Eu saía do 0 para 1000 em milissegundos. E Deus tem me ensinado a dominar isso. Hoje eu demoro segundos. Estou tentando cair nos minutos, depois nas horas. Porque personalidade é difícil mudar. Mas quando a gente começa a seguir a Jesus, né? Nasci de novo, sou um novo homem. Nova criatura sou. Mudo da noite para o dia? Não. É um processo. Ah, mas você devia ter mudado? Também acho. Mas é um processo. Processo de mudança. Primeiro passo, não desistir. Segundo passo, crer naquele Jesus que um dia você entregou sua vida. Terceiro passo, conhecer esse Jesus, esse Deus que você entregou a sua vida. Quarto passo, ser imitador desse Deus, de Jesus. Acreditar que Jesus veio aqui, foi carne, passou pelo que nós passamos, para que Ele pudesse entender, né? A nossa mente, a nossa reação. Ah, mas Ele era Deus, Ele não sabia? Sabia. Sabe por que Ele fez isso? Para que você tivesse um exemplo. Ele não precisava ter feito. Mas Ele veio e falou, não, quero ser o exemplo para vocês. Quero que vocês olhem para mim e falem, não, Ele foi carne, Ele sentiu calor, sentiu frio, sentiu fome, sentiu desejos. E Ele se manteve. Sentiu dor, sentiu traição. Quantos amigos traíram Jesus? Na sua crucificação, só tinha sua mãe e João. Pedro, que sempre foi, né, destemido, quando foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus foi lá e colocou a orelha de volta, fez um milagre naquele momento. Valente, né? Pedro era com Jesus, não é? Pedro negou Jesus 3 vezes aquela noite. E Jesus falou para ele, tu vai me negar 3 vezes ainda antes do galo cantar. Então é duro, né? Você ser traído por um amigo. Jesus passou. Porém Jesus acreditava em Pedro. Por isso ele tirou Pedro. Não, você não vai ser mais meu apóstolo. Não. Jesus sabia, conhecia e sabia que Pedro tinha que crescer, que Pedro estava num processo. Imagino a dor de Pedro, né? Quando Pedro caiu em si, falou, nossa, neguei a Jesus, a quem eu andei, a quem eu quase matei e mataria se fosse necessário. E Pedro, quando entendeu isso, né? Sua primeira pregação, foram mais de 3.000 pessoas que se converteram. Então eu creio que quando nós entendemos quem é Jesus, porque Pedro entendeu, Daniel sabia quem era o Deus que ele servia, José sabia o Deus que ele servia. Quando nós entendemos, nós começamos a nos transformar. Olhe lá no espelho, né? Converse com o Senhor. Senhor, mostra para mim o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. Jesus sempre respeitou muito as pessoas, né? Jesus não tinha problema com cor, com raça, com nada. Jesus, o único problema que ele tinha
era com o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. E o que é pecado? Leia aqui nos evangelhos, que Jesus vai falar para você, Jesus vai mostrar para você, Jesus vai te ensinar. É fácil? Não é fácil. Mas o Deus que servimos é um Deus transformador, restaurador. O inimigo coloca ciladas para nós? Coloca. O inimigo te deixa às vezes caído, te derruba. Verdade. Porque somos carne, pecamos. Porém, caiu uma vez, levanta. Por aquele problema você não vai cair mais, pode cair por outro. Porque você está caminhando na direção de Deus. E para encerrar, eu queria falar o seguinte: seja destemido como Pedro, que apesar de tudo, quando eles estavam no barco e Jesus veio andando sobre o mar, eles tomaram um susto, que achando que era um fantasma, começaram a gritar. E Jesus gritou: sou eu. Aí Pedro falou: se tu é Jesus, mande que eu ande também sobre as águas. E Jesus falou: pode vir. E Pedro, sem pestanejar, pulou no mar e saiu andando. Tudo bem, lá na frente começou a afundar, né? Porque na nossa caminhada acontece isso com a gente mesmo, né? A gente começa a ter dificuldades e a gente começa a fraquejar. Mas faça igual Pedro, se lance no mar e tenha certeza que você vai andar, porque Jesus está contigo. Porque Jesus vai estender a mão e vai fazer você andar sobre as águas também. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Eu gostaria nesse momento de estar orando pela sua vida, pelas pessoas enfermas, por aqueles pedidos que foram colocados aí na internet. Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça, vamos fixar nossa mente no Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pela palavra que Tu nos deu hoje. Porque Tu é um Deus restaurador, Tu é um Deus que tem andado conosco. Tu é um Deus que cura, Tu é um Deus que sara, Tu é um Deus que restaura. E essa noite, ó Pai, coloca as Tuas mãos, ó Senhor, sobre aquelas pessoas que estão enfermas, ó Senhor. As pessoas que estão contaminadas por este vírus, ó Pai. Tira agora, ó Pai, toda a contaminação, Senhor. Dá vida, ó Senhor, àqueles que estão desenganados lá nas UTIs. Porque Tu é um Deus que não desampara. Tu é um Deus que em nenhum momento nos deixa na mão. Então, Senhor, fala agora, ó Senhor, com cada um aqui, Senhor. Cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que nesse momento está com o coração cheio, porque o Senhor está presente. Transforma, restaura. Aqueles que têm colocado diante de Ti hoje e aceitado a Jesus como seu único Salvador, que tem colocado a sua vida nas Tuas mãos, que tem pedido uma restauração espiritual, que tem te pedido que as coisas sejam transformadas na sua vida, Senhor. Coloca a vitória agora, Senhor. Coloca a libertação naquele que está preso. Tira toda a dor. Tira toda a dependência. Aquele que é viciado na bebida, aquele que é viciado na droga, liberta agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, aquelas famílias que estão sendo destruídas, ó Pai, aqueles maridos que querem a separação, ó Senhor, quebra
agora, ó Pai. Quebra agora, restaura cada família. E que elas sejam transformadas, Senhor. Restauradas. Abre os olhos para que enxerguemos realmente o que é ser um seguidor de Jesus. E que essa noite seja uma noite diferente. Que tu possa estar visitando cada lar, cada pessoa, cada hospital, cada filho, cada esposa, cada marido. Tirando a dor do coração. Tirando a palavra que tem feito separação. Senhor, abre a mente, ó Senhor. Tira todo o ódio. Aquelas esposas que estão com ódio dos seus maridos, tira agora, Senhor. Aqueles maridos que estão com ódio das suas esposas, tira agora, ó Pai. Aqueles filhos que não falam com os pais que não falam com os filhos, restaura, Senhor. A começar em mim a mudança, que cada um possa enxergar que a mudança começa no nosso coração, que a mudança começa na nossa vida, que nós somos a sua imagem, a sua semelhança, que quando nós conseguimos nos transformar, nascer de novo, a tua luz nos toma e nós viramos luz. Deixamos de ser opaco, deixamos de ser escuros, deixamos de ter uma palavra dura, deixamos de ser críticos, deixamos de ser egoístas, deixamos de ser mentirosos, deixamos de ser avarentos, deixamos de ser impuros, porque agora somos filhos restaurados, transformados. Recebe nossa oração, Pai. Restaura cada casa, cada lar, cada pessoa. E que o coração hoje, ó Pai, que em cada casa os corações hoje estejam leves. Porque o Senhor hoje está buscando o fardo pesado que carregamos e trocando pelo fardo leve. Que a nossa vida hoje seja diferente da que foi ou da que estava antes desta palavra. Nos abençoe e nos guarda, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti como filhos, obedientes à Tua palavra. E Te agradecemos por podermos estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar essa vida, a sua vida essa noite. Que essa palavra seja uma palavra que realmente te marcou em algum momento. E que essa igreja está de braços abertos aqui para recebê-lo, para entender e esperar, que as coisas voltem ao normal. Mas a palavra do Senhor hoje está alcançando muito mais que alcançava. Então o que era desgraça, às vezes vira bênção. E o Senhor tem nos guardado. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos ouvir um louvor nesse finalzinho. E a paz de Deus para todos. Amém?
sem olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus.